Nação, legal do Resenha Rubro-Negra é que a gente pode trabalhar assim, ó, com dados, com números, para poder comprovar aquilo que a gente está vendo dentro de campo. Uma das grandes discussões que vem acontecendo nas redes sociais é a questão do técnico Vitor Pereira e como ele tem utilizado o time do Mengão Queridão. Por exemplo, ontem muitas pessoas ficaram injuriadas com o Everton Ribeiro no banco de reservas. Por que será que o Vitor Pereira resolveu colocar o Everton Ribeiro no banco de reservas? Quando o Everton entrou, o time mudou e a gente jogou muito mais. Então não justifica esse técnico orelha seca colocar o Everton Ribeiro no banco de reservas, certo? Não, nem tanto assim. O Vitor Pereira está longe de ser um orelha seca e hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês como que está a situação dos jogadores do Flamengo e como o projeto Vitor Pereira vai ter que se superar muito para conseguir sucesso nesse ano de 2023. Então fica até o final. Se você está aí desconfiado do treinador, se você está achando que o treinador é o culpado pelo péssimo rendimento do Flamengo no começo desse ano, fica até o final, irmão. Eu não vou tentar te convencer do contrário. Eu vou apenas fazer um bate-papo com você, te mostrando números, dados que eu levantei, para a gente entender juntos o que pode ser do Flamengo nesse ano de 2023. Mas antes da gente mergulhar nos números, começar a falar sobre tudo isso, eu quero mandar um recadinho para vocês. Dessa vez não é o Ano Futebol, dessa vez não é um recadinho de nenhum patrocinador do canal, é um recadinho meu mesmo, tá? Nação, como vocês sabem, eu tô aí na batalha para poder perder peso e finalmente poder estar cobrindo o Flamengo em loco. Pois bem, o momento está chegando, mas sozinho eu não vou conseguir. Por isso, a gente está fazendo uma rifa de uma camisa do Mengão Queridão para a gente poder começar a levantar recursos financeiros para eu poder cobrir o Flamengo em loco. Isso mesmo, tá lá no Ninho do Urubu, tá nas viagens do Flamengo para tudo quanto é canto do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouquinho e a gente espera já poder ter esses fundos para poder acompanhar o Flamengo a todo lado. E para isso eu estou pedindo sua ajuda através dessa rifa. É muito fácil de participar, tá? Aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem o nosso número de WhatsApp e tem também o Pix do canal. Basta você fazer o Pix, comprando quantos números vocês quiserem, me mandar o comprovante do Pix no WhatsApp, falando os números que vocês escolheram. Caso o número que vocês escolheram já tenham sido preenchido, eu mesmo entrarei em contato com vocês para a gente poder remanusear os números, ok? Ajuda a gente nessa empreitada, ajuda a gente nessa rifa para a gente poder começar a rodar esse Brasilzão, trazendo aquele foco, aquele jeito de cobrir o Flamengo que só nós aqui do Resenha Rubro-Negra e do Fla Nação MVP temos. Estou contando com a ajuda de vocês, tá? O Pix e o WhatsApp estão aqui na descrição do vídeo. Pronto, agora eu vou falar só de Mengão Queridão. Eu estava percebendo os comentários de vocês no vídeo de hoje mais cedo no canal Fla Nação VP. E tem muita gente dizendo o seguinte: poxa, o Flamengo não contratou o melhor preparador físico do mundo? O tal do Mário Monteiro não era o cara? Então por que agora o problema do Flamengo é na preparação física? Bom, para quem não conhece, pessoal, o Mário Monteiro é esse cara que está aqui do meu ladinho. Ele tem 58 anos, é preparador físico, trabalhou no Famalicão, no Braga de Portugal, no Benfica, no Al Hilal e no Flamengo. Depois voltou para o Benfica e agora está de volta no Flamengo. O Mário Monteiro era o preparador físico do Jorge Jesus, aquele cara que botou o time do Flamengo na ponta dos cascos em 2019, onde a gente arrebentou a boca do balão em todas as competições. Mas se ele é tão bom assim, por que o time do Flamengo não consegue repetir aquela preparação física que fez em 2019? Fácil, pessoal. Quando o Mário Monteiro chegou no Flamengo junto com o Jorge Jesus, eles tiveram 25 dias para poder preparar o elenco, para poder trabalhar. Na maior parte desses 25 dias, o Flamengo treinou em 2 períodos, onde num período era muita preparação física e no outro período era a parte tática com o Jorge Jesus. 25 dias. E a gente, quando chegou, tomou um sapeca do Emelec,
tomamos um sapeca do Bahia, para só depois a equipe começar a engrenar. O Rodrigo Caio, por exemplo, diz que não acreditava que o Flamengo fosse conseguir engrenar nesses 25 dias que teve de treino com o técnico Jorge Jesus. Ele achava que a linha de impedimento que o Mister treinava jamais ia funcionar. E foi uma das coisas que mais deu certo ao longo da temporada com o Flamengo. Por quê? Porque foi treinado exaustivamente. Muito bem, foram 25 dias de trabalho. Vamos entender como é que o Flamengo se preparou para poder ter essa pré-temporada. Vamos entender direitinho tudo que aconteceu com o Flamengo para a gente não ser injusto, nem no número de dias que o Flamengo ficou descansando, nem no que aconteceu. O cronograma do Flamengo foi o seguinte: no dia 12 de novembro, um sábado, o Flamengo fez seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro e o último jogo da temporada. Flamengo 1, Avaí 2, no Maracanã. O time do técnico, então, Dorival Júnior, perdeu para o Avaí no Maracanã. Depois disso, foram longos 45 dias de férias para os jogadores, onde eles se reapresentaram no dia 26 de 12 de 2022. 45 dias parados, só curtindo férias, balada, curtindo de tudo um pouco. 45 dias. Se reapresentaram no dia 26 de dezembro e se reapresentaram a contragosto, porque eles não queriam voltar no dia 26 de dezembro. Eles queriam voltar no dia 2 de janeiro. Resultado, do dia 26 de dezembro até o dia 30 de dezembro, eles trabalharam 5 dias. Mas, meus amigos, eles não trabalharam parte física, não trabalharam parte tática. O dia 26 foi só questões médicas dos atletas. No dia 27, aí os jogadores começaram a fazer uma atividade física, mas ainda voltada para ver como os jogadores estavam fisicamente, ou seja, ainda na área dos exames. No dia 27 mesmo eles foram para o campo, mas fazer aquelas atividades mais leves, mais simples, nenhuma atividade visando uma boa preparação física para a temporada foi feita do dia 26 ao dia 30. Dia 30 eles entraram em recesso de fim de ano e só voltaram no dia 2 de janeiro. Então, de recesso mais férias, os jogadores tiveram exatos 47 dias de inatividade. Nunca antes na história do futebol mundial o Flamengo tinha tido 47 dias de inatividade, nem na época da pandemia, meus amigos. E dessa vez foram 47 dias parados e 5 dias produzindo. 47 dias parados, gente, para um atleta de alto nível que vai disputar competições de alto impacto, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Começa, então, o planejamento do Flamengo naufragar nesse momento. Aí eu pergunto para vocês, como que o Mário Monteiro poderia colocar essa equipe na ponta dos cascos para poder disputar as primeiras competições? Ah, Fabrício, mas os caras voltaram dia 2 e até o dia 28, que é o jogo do Palmeiras, os caras tiveram aí 27 dias para poder ficar bem na parte física. Será mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, então. Bom, como vocês mesmo captaram, o Mengão Queridão voltou no dia 2 de janeiro para iniciar os trabalhos. Nesse momento, a gente já tinha um reforço do Mário Monteiro, que até então não tinha chegado no Flamengo. Ele chega no dia 2. Agora tem um detalhe. O Mário Monteiro estava livre no mercado desde outubro de 2022. Em outubro de 2022, ele já estava por aqui no Brasil. E o Flamengo não foi atrás dele. Mas, enfim, no dia 2 de janeiro, nós tivemos aí a volta do Vitor Pereira, nós tivemos a volta do Arrascaeta e do Varela. Lá no dia 26, o Mário Monteiro já estava na equipe do Flamengo junto com os demais integrantes da comissão técnica do Vitor Pereira, porém sem produzir muita coisa, até porque o time não estava completo. No dia 4 de janeiro, o Mengão Queridão oficializou a compra do Gerson. E também tivemos o retorno do Everton Ribeiro e do Pedro, que estavam na Copa do Mundo. Então, o Arrasca e o Varela voltaram da Copa no dia 2, Everton Ribeiro e Pedro voltaram no dia 4.
Aí foram 14 dias de preparação. Destes 14 dias, o Vitor Pereira separou o treino da seguinte maneira: se treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, folga no domingo. Todos esses 14 dias foram assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, folga no domingo. De segunda a quarta-feira, foi treino em 2 períodos. Manhã e tarde na segunda, manhã e tarde na terça, manhã e tarde na quarta. Quinta, sexta e sábado, treino em 1 período só. E foi essa a repetição por 14 dias. Porque no dia 15/1, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, vencendo por 4-1. Depois desse jogo, o Flamengo nunca mais parou para poder fazer absolutamente nada. Então, nação, sabe quantos dias de pré-temporada nós tivemos? 14 dias. 14 dias de pré-temporada foi o que o Flamengo teve para começar já o Campeonato Carioca. E aí, a gente estreou no dia 15, mas a gente jogou no dia 18 contra o Madureira, no dia 21 contra o Nova Iguaçu, no dia 28 a gente pegou o Palmeiras pela Supercopa, no dia 1º a gente pegou o Boa Vista, no dia 2 nós viajamos para o Mundial de Clubes, no dia 7 nós pegamos o Al Hilal e no dia 11 nós pegamos o Al Ahly. Aí eu falo uma coisa para vocês: o Flamengo começou a fazer a preparação tardiamente, no dia 2 de janeiro. O Palmeiras já tinha voltado muito tempo antes, lá em dezembro, fazendo sua preparação física visando a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Al Ahly e Al Hilal estavam jogando. O Al Hilal, por exemplo, jogou no dia 31 de dezembro e depois jogou de novo dia 5 de janeiro. Só o Flamengo pegou todos esses times com 14 dias de preparação. O Mário Monteiro, então, tem culpa onde na preparação física do Flamengo? Por que que o Everton Ribeiro ficou no banco de reservas ontem? Porque se o Flamengo teve 14 dias de preparação, o Everton Ribeiro teve 10. Foi do dia 4 até o dia 15. Ou seja, ele teve menos tempo ainda para poder se preparar para a temporada. Um cidadão bom de bola para danar, que eu sou fã, acho que tem que se aposentar no Flamengo, mas que já vai fazer 34 anos, sem uma pré-temporada adequada. Então, meus amigos, por que eu trouxe todos esses dados? Por que eu trouxe todas essas informações? Porque não é justo a gente avaliar o trabalho só por ranço do treinador. Só porque o treinador não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. O treinador tem motivos, às vezes, para fazer aquilo que ele acha mais certo do que a gente pensa. Eu não estou dizendo que o Vitor Pereira já deu certo no Flamengo, eu não estou dizendo que o Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo. Pode ser que em algum momento ele dê errado e eu mesmo peça a saída dele. Mas nesse momento, nesse início de ano, é importante a gente observar como está sendo o andamento da preparação da equipe. E isso tudo que eu mostrei para vocês, a culpa é só da diretoria. Onde que o Vitor Pereira começa a ter culpa no cartório, do meu ponto de vista? Se ele tem um esquema tático que ele sabe que ele depende demais da preparação física dos atletas e ele teve todos esses percalços aqui, como treinador, ele é um gestor de soluções. Ele tem que pensar numa maneira para fazer esse time jogar sem depender tanto da parte física. Talvez ele já tenha começado a fazer isso no jogo de ontem, quando ele coloca o Everton Ribeiro no banco no primeiro tempo. O Everton Ribeiro, gente, ele não perdeu a posição para o Vidal. O Vitor Pereira só está imaginando como criar nos jogadores do Flamengo a predisposição física ao longo da temporada que ele não conseguiu criar nesses 14 dias que o Flamengo teve para treinar. Então, eu queria muito trazer essa informação para vocês entenderem como que funciona o trabalho do treinador. De novo, se o Vitor Pereira não conseguir fazer esse time jogar, passando pelo obstáculo da falta de preparação física, porque quando ele assinou com o Flamengo, ele sabia que seria assim. Ele sabia que só teria 14 dias. Então, ou ele molda um jeito da equipe jogar melhor, ou infelizmente vai sobrar para ele
e a nação vai acabar pedindo a sua saída com razão. Porque, independente de qualquer obstáculo, o Flamengo tem condições de se posicionar melhor nos campeonatos e de se apresentar melhor do que está se apresentando agora. Depende exclusivamente da cabeça do treinador para passar pelo obstáculo dos 14 dias apenas de preparação. Por isso eu não acho justo jogar a culpa no Mário Monteiro, por isso eu não acho justo comparar esse trabalho aqui ao belíssimo trabalho do Jorge Jesus. 14 para 25 são 11 dias de diferença. E creiam, faz uma diferença absurda, meus amigos. Faz uma diferença absurda. O Flamengo podia ajudar o Vitor Pereira a resolver esse problema aqui. Bastava o Flamengo trazer jogadores agora, em condições de jogo. Esses jogadores, como estariam mais bem preparados fisicamente, poderiam entrar na equipe enquanto os outros descansavam e aprimoravam a parte física. Mas nós demos a falta de sorte de o ponto forte do Braz e do Spindle, que é contratar jogadores, esse ano ser o ponto fraco dos caras. Eles não conseguiram trazer ninguém. Trouxeram o Gerson, que chegou no dia 4 de janeiro, fez seu primeiro treino aqui no dia 4 de janeiro, depois de ficar parado mais de 60 dias lá na França. Aí, como que o Gerson pode ajudar? Ontem foi um jogo mais horroroso do Gerson, foi mais um jogo horroroso do Gerson. Um jogo razoável do Arturo Vidal, um jogo razoável do Arrascaeta, apesar de ter dado o passe para o Gabi, apesar de ter começado a jogada para o gol do Pedro, foi mais um jogo razoável do Arrascaeta, que nitidamente não tem pernas ainda para nos representar. Contra o Volta Redonda, deu bom. Contra o Independente Del Valle, será que vai dar? É por isso que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo com a equipe sub-20, para ver se consegue ganhar tempo. E agora não é nem de fazer preparação para os jogadores, não. É de recuperar o grupo de jogadores para que eles possam se apresentar da melhor maneira possível. É por isso que eu curto tanto o Resenha Rubro-Negra, porque ele me dá um espaço não só de trazer informação, mas também de mostrar para vocês, através de números, a situação interna do Flamengo. E não pensem em vocês que eu estou aqui fazendo um exercício de passar pano para o técnico Vitor Pereira, não. Eu trabalho com a verdade. A verdade é essa que eu mostrei para vocês dos números que tem aí. Na hora que eu achar que o Vitor Pereira não está fazendo aquilo que ele deveria fazer, eu vou fazer coro com vocês e vou pedir a saída dele se for o caso. Mas analisando todo um contexto, não batendo por bater, não sem analisar. Ontem o Flamengo não jogou com 3 volantes como tem tanta gente disseminando por aí. A intenção do Vitor Pereira não era ter uma contenção no meio de campo. A intenção do Vitor Pereira era ter 2 jogadores descansados para poder servir como meias, apoiando o Arrascaeta e servindo também na marcação. Infelizmente para o Vitor Pereira e para nós, o Gerson não consegue desempenhar esse papel e o Arturo Vidal é mais ou menos para poder marcar. Com a bola nos pés ele ajuda muito, sem a bola ele atrapalha. Mas a ideia não era ter 3 volantes quando Volta Redonda, era ter o Thiago Maia, que está errando muito também, e 2 jogadores para poder fazer o box-to-box, ir e voltar. Não foi retrancar o Flamengo. O Flamengo em momento nenhum se defendeu com 7 jogadores. O Flamengo na saída de bola saía com 3, Davi Luiz, Thiago Maia e Fabrício Bruno. Os 2 laterais subiam, assim como o Vidal e o Gerson também subiam. Então, quando o Flamengo tinha a posse de bola ontem, o Flamengo atacava num 3-5-2, que é um dos sistemas mais ofensivos quando você está com a bola nos pés. Muita gente confunde o 3-5-2 com o 5-3-2. No 5-3-2 funciona quando você tem 3 zagueiros, 2 laterais defendendo, ou seja, sem a posse de bola. Não foi isso que o Vitor fez ontem. Ele fez o time com a bola jogar no 3-5-2. Por que que não funcionou? Porque nós não tínhamos um ponto de criação, nós não tínhamos um ponto criativo. O Arrascaeta não estava jogando nada, Vidal e Gerson não tinham criatividade para romper as linhas defensivas do Volta Redonda, que defendia com 11 atrás da linha da bola. E aí, a gente não conseguia penetrar na zaga dos caras. Tinha muita gente trabalhando lá,
dentro do campo do Volta Redonda, mas ninguém com capacidade de furar um bloqueio. A única vez que nós conseguimos furar o bloqueio foi com o Varela, fazendo a jogada de linha de fundo que resultou no chute no travessão do Arrascaeta. Por isso que nós notamos uma diferença absurda quando o Everton Ribeiro entrou. Porque o Everton Ribeiro é esse cara criativo. Ele bem descansado, ele quebra linhas com passe, com drible, com velocidade. Por isso nós ficamos tão impressionados com o Everton. Porque nós continuamos atacando no 3-5-2, mas agora a gente tinha o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro foi criativo o suficiente para nos ajudar. Além, é claro, de poder fortalecer o trabalho do Arrascaeta, o trabalho do Gabi, coisa que o Arrascaeta não estava fazendo. Deu para entender, nação? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, além de reforçar que o Everton Cebolinha não vai sair do Flamengo, como eu já havia dito ontem, agora o empresário dele veio a público e disse que ele não vai deixar o Flamengo. Tem que ser muito bobo para sair do Flamengo para ir para Corinthians, Grêmio ou Botafogo, né? Tem que ser muito bobo mesmo. Não sai, ele vai ficar. Nação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e se vocês puderem nos ajudar na rifa, acreditem, vocês não têm noção, vocês vão me mandar pra rua. Literalmente vocês vão me mandar pra rua. Então ajuda. Tá tudo aí na descrição. O Pix e o número do WhatsApp pra gente poder registrar o seu número. E a gente vai diariamente botando vocês a par de como está a rifa, que terá o sorteio aqui no Resenha Rubro Negra e no Fla Nação VP, para vocês acompanharem direitinho como que foi, tá? Prestação de contas, lisura, honestidade e transparência. Senão, eu nem fazia. Valeu? Tô contando com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.